continuar mais aqui, mais um pouco aqui nesse texto que o Senhor nos deu. Então, a vida é essa. É uma vida com Deus, é uma nova vida. O Senhor tem preparado para nós realmente a nova Jerusalém. Estarmos com Deus para sempre, porque esse é o plano de Deus. O homem ele foi criado, formado por Deus para ter uma vida eterna, mas devido ao pecado lá atrás, Deus o pecado do salário é a morte, como foi condenado essa primeira morte. Então a gente continua aqui nessa palavra e diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. O propósito de Deus ter enviado Jesus, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quero dizer para você aqui, Jesus foi enviado para isso, para nos salvar. Salvar é o que? Era nos resgatar, nos livrar. Jesus foi enviado por isso. E o preço, você sabe que foi alto, foi um preço de sangue. Jesus derramou aquele sangue na cruz pelo mundo inteiro, por mim, por você, pelo mundo inteiro. O que é salvar? O bombeiro, ele salva as vidas, né? O bombeiro, ele vai lá salvar as vidas. O médico está tentando salvar vidas hoje com essa pandemia. Nos salvar do quê? Do pecado, irmãos. Nos salvar do pecado. Porque o pecado nos separa de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados, né? Isaías 54 fala que nos afastam de Deus. Deus tem falado para nos afastarmos do pecado, para buscarmos a santificação. O mundo, ele vive no pecado, distante de Deus. Porque foi enviado? Porque Jesus foi enviado para isso, para nos salvar, porque através do pecado nós estamos condenados a essa primeira morte. Então Jesus veio agora para nos resgatar, nos redimir, nos reconciliar com Deus agora e nos trazer uma vida eterna, igreja. E olha o que eu vou te falar, muito importante hoje, né? A queda do homem, em Gênesis 3, a queda do homem foi porque Deus colocou Adão e Eva ali, e a Bíblia diz que eles foram colocados no paraíso, né? E a árvore ali, né, do conhecimento, né? Da vida, eles não poderiam tocar, mas a serpente, você sabe, a serpente entrou e ali através da mulher, e fez com que eles comessem do fruto. Isso desagradou a Deus. Pois é. Isso foi gerado lá atrás. Mas Deus falou para Adão que não comesse daquele fruto, daquela árvore apenas. Dos outros ele podia comer, mas daquela árvore não podia comer. E Adão, ele vai errar. Isso que eu quero falar para você, desse pecado, esse pecado que nos condenou à morte e depois Jesus vem e nos resgata, né? Esse pecado foi um pecado que hoje continua existindo no mundo e a cada dia mais está se repetindo na vida das pessoas. O que Adão fez? Deus falou para ele, olha, não coma dessa árvore, desse fruto dessa árvore você não pode comer. É como você chega para o seu filho na sua casa, você tem seus filhos, né? Aquela criança quer mexer em tudo, fala, filho, ali, aquele biscoito que eu colho ali, você pode pegar, tá? Mas tá vendo aqui, tem essa panela aqui, tem essa comida que o pai está preparando, a mamãe está preparando, desse aqui você não pode mexer. Tá tudo certo? Tá. Você vem, você deixa, você lá vai fazer as suas coisas, né? Quando você volta, vai ver que o menino mexeu naquela panela. Por que ele fez isso? Porque ele desobedeceu. É isso que eu quero falar para você. Desobediência. A Bíblia diz que Deus tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra. Deus não tem prazer em holocausto, sacrifício, mas ele tem prazer naquele que obedece a sua palavra. Saul caiu pela desobediência. A primeira queda de Saul foi a desobediência. Essa foi a queda que culminou realmente com o homem, ele se afastando de Deus, separando de Deus, foi essa queda. E eu quero dizer isso para vocês, quero ver com você em Romanos, para que você medite, né, comigo nessa noite, né? Romanos capítulo 5, vamos ver aqui a palavra do Senhor, fala sobre Adão e Cristo, e aqui fala assim, presta atenção aí, portanto assim, versículo 12, capítulo 5, versículo 12, porquanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, está falando lá do pecado, lá de Adão, lá atrás,
E pelo pecado a morte, porque o salário do pecado é morte, né? Romanos 3:23 lá, é porque todos pecaram, né? E foram separados de Deus, destituídos de Deus. Então ele fala aqui, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Porque através de Adão essa morte veio, o pecado original veio por todos os homens, né? Então ele começa a falar aqui, vamos pular aqui toda essa leitura, né? Versículo 18, agora vamos continuar um pouco mais à frente aí. Pois assim como por uma só ofensa, lá atrás de Adão, veio o juízo sobre todos os homens, o pecado que Adão cometeu lá atrás, para condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida, Jesus, né? Jesus derrama o seu sangue, veio Jesus para trazer vida para todos os homens, a vida eterna que nós perdíamos lá atrás. Porque, como pela desobediência, presta atenção aí, de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, ou seja, Jesus, muitos se tornaram justos. Jesus foi obediente ao Pai. Jesus, a Bíblia diz que ele foi obediente, que ele se humilhou, que ele assumiu uma forma de servo, se esvaziou até a morte, né? E foi obediente até a morte de cruz, irmãos. Não era fácil, né? Ser pregado ali na cruz. Então, Jesus foi obediente até a morte de cruz. Quando foi tentado ainda pelo diabo, a Bíblia diz lá em Mateus 4, né? Que o diabo tentou, né? Para que Jesus, né, com aquelas palavras, viesse a provocar a ira de Deus, ou desobedecer a Deus. Jesus repreendeu na própria palavra, né, não só de pão verá o homem, quando ele falou transforme a pedra em pães, depois quando ele falou atira, não tentarás, né, atira do penhasco, porque Deus vai dar ordem para os anjos para te guardar, Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, em momento algum, Jesus desobedece a Deus. Pela obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? A ofensa, que é o pecado lá, pela lei, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para o quê? Vida eterna. Vida eterna é o que Deus tem proclamado, é o que Deus tem anunciado no Evangelho para todos os homens de Deus, para a igreja e para que o mundo todo, para o mundo todo, a vida eterna. Então ele diz aqui, né? Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, a vida eterna está em Jesus, aquele que nele crê. Eu que quero te chamar a atenção. O pecado que levou à queda do homem está aqui. E o que gerou isso foi uma palavra, o desobediência. E isso continua se repetindo nos dias de hoje. Vimos em Saul uma desobediência que fez com que ele perdesse o seu trono e Davi assumiu depois. E hoje a gente vê o homem desobedecendo a Deus. A pessoa que é desobediente, ela é assim, ela desobedece porque ela não respeita, ela não tem um temor. E quando ela não tem um temor, essa falta de temor, porque quem é obediente, ele tem temor a Deus, ele não vai fazer nada que seja contra Deus, contra a palavra de Deus, né? Então, com essa falta de temor dessa desobediente, ele é capaz de cometer qualquer delito, qualquer tipo de pecado. Por isso que Deus falou comigo, que eu quero passar para os irmãos nessa noite. Aquele que desobedece a Deus, aqui é só o início. Como eu falei de uma criança, que hoje ela desobedece o pai. Ela vai ali, o pai fala, não mexe aqui, ele vai mexer, ele desobedece. Ali, naquela desobediência dele de mexer naquilo, que não era para ele mexer, aquilo vai dar um instinto nele lá dentro, de começar a mexer em outras coisas. Né? Agora eu tenho uma carteira aberta, eu vou lá, vou mexer naquela chave, eu vou entrar naquele lugar, vou mexer naquilo. Ele vai começar a desobediência começa a levar a gente a falta de temor a Deus. Desobedecer ao quê? Os preceitos, os mandamentos do Senhor, irmãos, que geram o pecado. Porque o homem que desobedece a Deus, ele não obedece os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor. E o que é o pecado? O pecado não é exatamente isso. O pecado, que as pessoas falam que é o pecado grande, pecado pequeno, o pecado é uma coisa só, irmãos.
não obedecemos aos preceitos do Senhor. Tudo aquilo que desobedece, que está fora o que Deus nos deixou na sua palavra é pecado. E andar fora da palavra de Deus é não seguir aquilo que Deus estabeleceu. É o pecado. Né? Como Deus fala, não adulterarás, não matarás, não cobiçarás os mandamentos, vamos falar daqueles mandamentos, o homem mata, o homem adultera, ele está desobedecendo a Deus. Aquilo que Deus mandou ele fazer, ele não faz, ele desobedece. Ele faz realmente conforme ele acha, não importa, vamos falar de hoje. Pois é, Deus fala que colocou o homem e a mulher para estarem juntos e tal, e falou que unisse, se multiplicasse o amor entre homem e mulher. Agora as pessoas colocam homem com homem, mulher com mulher. Isso é uma desobediência à palavra de Deus que está gerando esse pecado no mundo inteiro, até dentro da igreja. Com igrejas aceitando esse tipo de relacionamento, de matrimônio, porque que matrimônio é esse? Então, um desrespeito total a Deus. O pecado é isso, é como a gente tem diante de Deus os mandamentos da sua palavra e a gente não respeita aquilo que Deus colocou aqui para nós. Que gera todo esse mal, esse pecado que está no mundo hoje. Por que o mundo está assim hoje? Falta de respeito, de obedecer a palavra do Senhor. Os homens não querem andar aqui pela palavra do Senhor. Não, aquele quando eu falei da vida da cobiça daquele homem, hoje a cobiça, a ganância está no mundo inteiro. Eu falei, no meio de uma situação dessa que gera tristeza pelas vidas que estão se indo, famílias estão se desfazendo, uma corrida política por detrás disso. Onde cabimento tem isso? Igrejas preocupada hoje com situações de dízimo, de ofertas, com outras coisas. Peraí, irmãos, é tempo agora de a gente parar e refletir, porque Deus está dando um recado para o mundo inteiro. Está dizendo assim, eu enviei meu filho para salvar o mundo e vocês estão rejeitando tudo aquilo que eu enviei para salvar o mundo. Vocês estão rejeitando aquilo que Deus preparou para nós, para a nossa salvação, para que nós tenhamos a vida eterna. O mundo está rejeitando a palavra de Deus, igreja. A desobediência é muito séria, porque isso culminou com a morte. A desobediência de Adão gerou a morte que entrou sobre o mundo inteiro. E hoje a desobediência dos homens a Deus, a não obedecer a palavra do Senhor, a não seguir segundo aquilo que Ele nos deixou, para que a gente siga essa palavra, está gerando realmente a destruição sobre toda a terra, igreja. Preste muita atenção nisso, porque isso é muito importante. Hoje a gente está vendo toda essa preocupação, Mas a minha preocupação hoje com a tua vida, a tua salvação, é momento de refletir, nos arrependermos, de orarmos, é momento de orar, de todo mundo, não só a igreja, se voltar para Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, olhar para dentro de nós. Temos falhado? Temos. Eu já falei para os irmãos que a igreja ela é culpada de muitas coisas que estão no mundo, sim. A igreja também tem deixado o mundo entrar dentro da igreja, irmãos. A igreja também. A igreja tem que ser santa. A Bíblia diz que Jesus vai vir trazer, vai levar a sua igreja virgem, imaculada. Pois é, o noivo vai levar a noiva. Como que vai levar a noiva hoje? A igreja ela precisa realmente passar por um concerto por Deus. A igreja tem falhado. Não há santificação, não há respeito à palavra de Deus dentro da própria igreja. Se fala tantas coisas, pois é, louvor, adoração, meio de fartura, de ganhar dinheiro, cobram-se dinheiro para cá, para pregações, cobram-se dinheiro para louvor, dinheiros, e isso tudo acontecendo dentro da própria igreja e lá fora. Aqueles homens os homens, os governantes também, mundo assim, desse jeito, Deus está olhando para o mundo hoje e está vendo. E o Senhor, Deus, está trabalhando agora. Deus está trabalhando sobre toda a terra, sobre todos os homens. E volto a falar para você. A tua vida está na mão de Deus. A minha vida está na mão de Deus. Não pensa que você quietinho na tua casa, você vai estar protegido, não. Porque se Deus quer nos levar aqui dentro, Ele nos leva dentro de casa tudo. Ele falou que Ele vai tratar com todos, dentro e fora. Não vai ter... Toma suas precauções, faça sua higiene. Você tem que fazer isso mesmo, como está sendo recomendado. Mas não se esqueça que a tua vida pertence a Deus, está na mão de Deus. Homens grandes, conhecidos, todos os lugares, Deus vai trazer vida para alguns, vai tirar a vida de alguns sim. Porque
Hoje a gente está vendo, quando a gente olha essa palavra, a gente vê que Deus ama o mundo e através desse amor ele envia Jesus. E hoje eu olho para o mundo e a gente vê o que está acontecendo no mundo e pergunto, mas foi para isso que Jesus foi enviado? Para que o mundo ficasse, caminhasse e cada vez está caminhando mais para esse jeito? Mas foi para isso que realmente veio Jesus? Jesus veio para salvar o mundo. Será que nós ainda não entendemos nem o mundo e a igreja ainda não entendeu isso? Para a gente encerrar aqui, para a gente terminar, né, a palavra, né? A gente concluir aqui. Então, Jesus veio não para julgar, não para condenar, mas veio para salvar o mundo. Né? Esse é o plano de Deus. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Então a fé em Jesus é que nos vai levar à salvação. Quem nele crê já não está julgado. Agora, quem nele crê, né? A Bíblia aqui já está julgado, ou seja, condenado. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é isso que ele diz lá? Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Como eu falei lá atrás. E o mundo continua ainda atrás, né? De Padre Cícero, de Buda, espíritas, né? Com suas religiões aí. E a palavra está clara para todos nós. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por Jesus. Ninguém vem ao Pai. Vai, não é vai, é vem, vai. Vai pode ser qualquer um, vai. Não é aquela coisa de vai, qualquer um chega e vai. Não é assim que se vai, né? Ah, eu sou o caminho e a vida. Ninguém vai, não vai, né? Chegar e, eu vai. Para se aproximar, chegar a Deus, tem que ser enviado por Jesus, irmãos. Por isso que diz, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Tem que se chegar a Jesus. E ele diz, aqueles que vêm até a mim, foram enviados pelo Pai. Quem vai, né, é aquele que vai entrar e ter direito a essa vida eterna, aquele que realmente foram enviados por Deus. Não é vai, não. Qualquer um chega e vai, não. Existe um caminho, e o caminho é Jesus, o único caminho, igreja. Eu quero dizer mais isso para você, para que você pense bem hoje, medite bem. Esqueça um pouco de lado essa agitação, esse medo da morte, tudo que está acontecendo. Eu sei que há uma preocupação no mundo todo, mas pense na sua vida com Deus. Pense se você partir agora, como é que está o teu coração, como está a tua vida, se você vai se encontrar com o Senhor. Esqueça tua vida financeira, teu dinheiro, esqueça tudo isso, porque isso aqui a gente tem que cuidar, somente administrar, por um tempo que Ele vai deixar. Mas pense na sua vida com Deus, sua alma, como está. Lembra-se que Jesus falou, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, ali, versículo 14, ele fala assim que o caminho para a vida, né, ele diz que é apertado. O caminho que conduz à vida é apertado e poucos acertam. Poucos acertam. Sabe? Então, é tempo de nós meditarmos diante disso tudo. Muitas pessoas estão partindo. E a nossa preocupação é com a nossa vida com Deus. Nós temos que nos preocupar com isso. Porque é o que mais precioso, valioso que nós temos. Então aqui para terminar, né, o Senhor diz assim, o julgamento é este, versículo 19, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Então, a luz veio, Jesus veio, mas o mundo, né, ele diz aqui, né, os homens amaram mais as trevas que a luz. Não é o que a gente está vendo hoje, irmãos? Fala para mim se não é hoje que você está vendo. Jesus tem sido pregado, tem sido falado, igrejas espalhadas no mundo inteiro, mas uma grande parte do mundo, das pessoas do mundo, estão amando mais as trevas do que a luz. Porque suas obras são mais. Como naquele tempo de Jesus, que ele veio também em Roma,
os saduceus, os judeus, os romanos ali, enfim, né? Eles tramaram tudo aquilo que era a permissão de Deus para prender a Jesus. Os homens eram maus, e hoje não é diferente. A maldade do mundo, como eu falei, o interesse financeiro, a gente vê que está cada dia mais imperando, avançando neste mundo. Então, eles amaram, estão preferindo mais aqui, a Bíblia diz aqui, né? Eles amam mais as trevas do que a luz. Isso é o recado que Deus está dando para nós, para o mundo inteiro. Jesus já foi enviado, já ressuscitou o terceiro dia, está entre nós, mas o homem continua amando mais o que? As trevas do que a luz. Um mundo que a gente sabe que já está, né, contaminado, como eu falo, pelo pecado que há neste mundo, e as pessoas a cada dia mais se agarram neste mundo, irmãos. Então ele diz, aquele que pratica o mal, né, aqui ele diz aqui, né, ele não se achega à luz para que as suas... de não ser erguidas as suas obras, é como que ele vai chegar para a luz e ali na luz tudo vai ficar claro, vai ser apontado, né, como se fosse erguidas uma acusação, vai ser o seu pecado, a sua maldade vai ser esclarecida, vai ficar diante de Deus. Ele não se achega à luz, ele tem medo de se chegar à luz, porque ele sabe que quando ele se chegar à luz, que é Cristo, ali os seus pecados, as suas más obras, elas vão estar assim diante de Deus. Mas para o bem dele, para o conserto, mas ele não se achega ali. Mas aqueles que praticam a verdade, como diz aqui, né, aproximam-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas por Deus. Então é isso, igreja. Eu quero assim que deixar essa palavra, e antes de terminar aqui, né, que a gente está dentro do nosso horário, como se estivéssemos lá na igreja, eu quero lembrar para os irmãos em Lucas capítulo 19, quando Jesus foi estar com Zaqueu, né, quando falou para ele que subiu naquela árvore para ver Jesus, e no meio daquela multidão ele subiu, era baixinho, e a Bíblia diz que Jesus fala, né, desce depressa, e como estar hoje contigo na tua casa, e ele vai falar, se arrepender, e vai falar que tinha desfraudado em alguém, ele ia restituir 10 vezes mais, enfim. Jesus viu o arrependimento dele, né, pelos atos errados que ele fazia, né, como um cobrador, um publicano. Deus falou que a salvação entrou naquela casa, porque ele era filho também de Abraão, creu no Senhor Jesus, ele vai se arrepender. E Jesus diz, eis que a salvação entrou nessa casa, que ele veio para buscar e salvar. Deus veio para nos salvar o que se havia perdido. Então, eu clamo a Deus nesse momento, no final dessa palavra, a salvação do Senhor, a salvação de Deus, esteja na tua casa, no meio da tua família, né? Para que, se hoje soar a trombeta, a gente está vendo só um sinal, né? Um sinal, e outros virão ainda, da vinda do Senhor, que você possa subir para se encontrar com o Senhor nos lares, nós estamos vivos aqui, subimos para nos encontrar. Você esteja preparado como aquelas virgens prudentes com a lâmpada e com azeite, né? Não deixa o azeite terminar, porque o azeite é o Espírito Santo, né? Todos tinham, né? A lâmpada e o azeite, mas chegou no meio lá, muitas acabou o azeite, não deixa acabar o teu azeite. Vai renovando a tua comunhão com o Espírito Santo, né? Porque a meia-noite chegou o noivo, não é isso? E aquelas virgens que estavam apercebidas, estavam com a lâmpada e com o azeite, e entraram para as bodas. Então, não deixe acabar o teu azeite, fica firme, ouve a Deus pela tua salvação, sabe? Continue a cada dia mais buscando no Senhor, renovando os teus votos, a salvação que você tem de mais precioso, uma vida eterna, Deus tem preparado para todos nós. Mas o mundo ainda não entendeu isso. E o propósito de Deus, quando Ele olha para o mundo, é isso, para que os homens se voltem para Ele, né? Que há uma vida além, que a gente possa olhar para Deus, buscar a vida eterna. Vamos estar neste mundo, vivemos neste mundo, vamos realmente buscar ter uma vida aqui, vamos cuidar, vamos trabalhar, vamos fazer tudo o que nós temos que fazer aqui, mas o principal,
o mais importante, o que é mais valioso é cuidarmos da nossa salvação e da nossa vida eterna. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar agora. Quero convidar os irmãos para estar orando, não é verdade? E fecha teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos orar. Vamos buscar em Deus agora, vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, o Deus soberano, o Deus de toda a glória. Senhor, como é bom estar aqui na Tua presença, como é bom estar, ó Deus, falando sobre o Senhor, pregando a Tua palavra. Que o Senhor venha entrar nos nossos lares agora, Pai. Que a salvação que naquele dia entrou na casa de Zaqueu, Senhor, esteja entrando nos lares agora, Pai. Nesse momento eu oro com toda a igreja. E oro também, Senhor, porque se tem alguém neste momento que vai receber esta mensagem, que quer abrir o seu coração, entregar a sua vida ao Senhor, porque a salvação é para aquele que crê em Jesus Cristo, que o Senhor venha receber esta vida, Senhor amado. Que essa pessoa que está agora abrindo o coração e falando, Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero sim, ó Deus, que o Senhor venha fazer morada no meu coração, que o Senhor venha reinar no meu coração. Então oro nesse momento, Pai, para essa pessoa, Senhor, que vai ouvir essa mensagem, Senhor, que não ainda entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Eu oro nesse momento, Senhor Jesus. Jesus amado, toma essa vida nas tuas mãos, Senhor. Perdoa os seus pecados, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Ele está abrindo o seu coração nessa hora. Eu te peço, Senhor, a Deus, entra agora, entra nesse coração, Jesus. Faz morada, Jesus amado. Perdoa os seus pecados, Jesus. Escreve, ó Senhor, este nome no livro da vida. Esse coração está aberto para te receber, está te recebendo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então que o Senhor venha abençoar essa vida, que o Senhor venha tomar nas tuas mãos, Senhor, e o Senhor seja o Senhor, o Salvador desta vida, Pai Santo, em nome de Jesus. Também oro pela tua igreja, pela vida dos meus irmãos, Senhor. O Senhor continue cuidando de cada um de nós, que a bênção do Senhor esteja sobre os nossos lares, apesar desse momento estarmos em casa, distantes, mas unidos na oração, no mesmo Espírito. Senhor, abençoa a vida dos meus irmãos, guarda, tira todo este medo, este pânico que está espalhando no Brasil, no mundo inteiro, mas que haja a paz nos nossos corações, a certeza que a nossa vida está guardada pelo Senhor, meu Deus. É um tempo mesmo de reflexão, é um tempo de arrependimento, é um tempo de aquebrantamento nos corações, meu Pai. Então que os nossos irmãos estejam ali na presença do Senhor, fortalecidos no Senhor, e não esquecer da palavra do Senhor, que Ele diz mesmo, Senhor, o nosso socorro vem do Senhor. Deus é o nosso socorro, Deus é aquele que guarda fiel, que guarda a nossa casa, guarda a nossa vida. Então, Senhor, estenda as tuas mãos agora sobre a família dos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor estenda as mãos sobre os nossos lares agora, que o Senhor venha trazer paz a nossos corações, Senhor, e que a bênção do Senhor esteja, Senhor, sobre cada família, sobre cada vida, Pai. Assim eu oro, Pai. Entrego o Senhor em tuas mãos e te agradeço em nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus.